Meu avô nunca foi um homem medroso. Viveu uma vida inteira no interior, trabalhando no pesado, lidando com mato fechado, estradas escuras e gente de todo tipo. Mas tinha uma história, uma única história que ele contava sempre do mesmo jeito. Sempre que alguém mencionava garimpo ou falava de alguma fazenda antiga na região, ele repetia esse relato. E toda vez que contava, eu via o medo nos olhos dele. A voz dele ficava mais baixa, a expressão mais séria, como se ao relembrar estivesse revivendo aquela noite. Ele disse que quando era jovem, junto com 2 amigos, resolveu garimpar num córrego que passava dentro de uma fazenda abandonada. Eles sabiam que ali tinha ouro. Já tinham ouvido falar de outros garimpeiros que encontraram pepitas naquela região. Mas ninguém nunca ficava muito tempo lá. A fazenda ficava perto de Mariana, Minas Gerais, uma das mais antigas regiões auríferas do Brasil. Construída no século XVIII, era uma daquelas fazendas típicas da época, com sua casa grande e imponente e uma senzala escondida nos fundos, onde outrora centenas de escravos foram mantidos. Mas o que diferenciava aquela fazenda de todas as outras era a história horrível que se contava sobre ela. O dono da fazenda, Antônio Severo de Almeida, era um homem cruel, até para os padrões da época. Severo não era só um fazendeiro. Ele gostava da dor. Diziam que ele tinha um calabouço escondido na senzala, onde trancava escravos que tentavam fugir. Os que entravam lá não saíam mais. Mas o que mais causava horror naquelas histórias era a esposa dele, Dona Carlota. Carlota era obcecada pela juventude. Diziam que ela praticava rituais proibidos, misturando magia africana e europeia, e que se banhava no sangue de escravas jovens, acreditando que isso manteria sua beleza intacta. Os corpos das vítimas eram jogados no córrego. A água ficava vermelha. A lenda conta que, numa certa noite, os escravos se revoltaram. Eles atacaram a casa grande com foices, facões e ferramentas. Pegaram Severo e Carlota antes que pudessem fugir. Carlota foi afogada no próprio banho de sangue. Severo foi amarrado e dado para os próprios cães. A revolta durou pouco. As autoridades da época não podiam permitir que essa história se espalhasse. Dias depois, soldados chegaram e mataram todos os escravos. Não sobrou ninguém. A fazenda ficou abandonada desde então. Diziam que ela guardava os gritos e a dor daqueles que morreram lá. Meu avô e seus amigos conheciam essa história, mas ouro é ouro. E naquela época, ninguém recusava a chance de encontrar uma pepita. Eles sabiam que alguns garimpeiros iam à noite para evitar fiscalização e outros curiosos. Então decidiram seguir a mesma estratégia. Chegaram perto da fazenda por volta da meia-noite, com pás, peneiras e uma lanterna fraca. O terreno estava tomado pelo mato, mas as antigas construções ainda estavam de pé. A casa grande, a senzala, o maldito córrego. O ar parecia mais pesado ali. Era como se o tempo tivesse parado. Eles começaram a cavar sem pensar muito. O barulho das pás e da água corrente era tudo que se ouvia. Mas então, o silêncio caiu. O som da água pareceu sumir. O vento parou. E então, veio o primeiro sussurro. Baixo, longe, indecifrável. Os 3 pararam na mesma hora. Olharam ao redor tentando encontrar a origem do som. Mas a escuridão da noite não deixava ver nada além das árvores retorcidas e das ruínas da fazenda. Deve ser o vento, um deles murmurou. Mas meu avô sabia que não havia vento algum. Eles tentaram voltar ao trabalho. Mas então, os sussurros aumentaram. Eles vinham de todos os lados. Eram palavras distorcidas, frases ininteligíveis, faladas ao mesmo tempo, como um coro invisível sussurrando dentro de suas cabeças. A lanterna começou a falhar, e então os gritos começaram. Gritos de dor, gritos de desespero. Foi quando um dos amigos do meu avô, José, jogou a pá no chão e gritou:
A gente não deveria ter vindo. Meu avô olhou para o córrego e viu a água ficando vermelha. E então, eles apareceram. Do meio da escuridão, emergindo do mato e das ruínas, eles vieram. Homens acorrentados, alguns sem olhos, outros com cortes profundos no pescoço. Corpos retorcidos, como se tivessem sido quebrados antes da morte. Mas eles ainda estavam lá. Eles caminhavam em silêncio, as correntes arrastando pelo chão, enquanto os gritos ecoavam na noite. Foi quando Antônio, o terceiro amigo, sacou o revólver e começou a atirar. Os tiros cortaram o breu, acertando nada. Os fantasmas não pararam. Foi então que eles correram. Correram sem olhar para trás, sem respirar, sem pensar. Só pararam quando chegaram à estrada, a fazenda desaparecendo na escuridão atrás deles. E nunca mais voltaram. Meu avô dizia que nunca voltou porque sabia que as almas ainda estavam lá. E toda vez que contava essa história, eu via o medo nos olhos dele. Ele sabia que nunca mais poderia voltar, porque algumas coisas simplesmente não podem ser esquecidas. E você? Teria coragem de entrar em um lugar como esse à noite? Mesmo sabendo das histórias, mesmo ouvindo os relatos? Se alguém te dissesse que ali tem ouro, você arriscaria? Deixe seu comentário aqui embaixo e me diga o que você faria no lugar deles. E não esquece de deixar o like. Isso ajuda muito para que mais pessoas conheçam essas histórias. Eu nunca gostei de casas antigas. Sei lá, tem algo nelas que me incomoda. O cheiro da madeira velha, o estalo das paredes à noite. Sempre me parece que elas guardam coisas que não deveriam. Mas quando meu avô faleceu e me deixou sua casa no interior, não tive escolha a não ser aceitar. Era uma casa grande, feita de madeira escura, isolada no topo de uma colina. Não havia vizinhos por perto, apenas um campo aberto e, ao fundo, um pequeno bosque. Eu cheguei lá no fim da tarde, ainda tentando processar o fato de que aquele lugar agora era meu. A primeira noite foi estranha. O silêncio do interior era diferente do da cidade. Não havia buzinas, não havia vozes distantes, apenas o vento soprando contra as árvores e o barulho da madeira rangendo sob meus pés. Mas então, por volta das 3 da manhã, eu ouvi passos, pesados, lentos, arrastados, no teto. Eu congelei na cama, tentando entender o que estava acontecendo. A casa não tinha sótão. Eu sabia disso porque meu avô havia reformado tudo anos atrás e me contava sobre cada canto daquele lugar. Não havia espaço entre o teto e o telhado. Mas então, quem ou o que estava andando ali em cima? Os passos continuaram por alguns segundos. Depois cessaram abruptamente. Peguei o celular e iluminei o teto, mas não havia nada. Silêncio absoluto. Deve ser um bicho. Murmurei para mim mesmo, tentando me convencer. Talvez um gato, um gambá, alguma coisa que tivesse subido pelo lado de fora. Mas no fundo, algo me dizia que não era isso. Na segunda noite, os passos voltaram. Dessa vez, mais intensos. Como se alguém estivesse circulando diretamente acima do meu quarto. E então, algo pior aconteceu. Os passos pararam, bem acima da minha cama. Segurei a respiração. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo nos ouvidos. Por um momento, um pensamento horrível passou pela minha cabeça. E se algo estivesse me olhando de cima? Criei coragem e acendi o abajur. O som parou imediatamente. Silêncio total. Eu dormi mal naquela noite, acordando a cada poucos minutos, sentindo a estranha sensação de que eu não estava sozinho naquela casa. Na terceira noite, decidi investigar. Peguei uma lanterna, subi na escada que levava ao telhado e comecei a bater na madeira do teto, tentando encontrar algo que explicasse o que estava acontecendo. Foi quando percebi que uma parte da madeira soava diferente. Como se houvesse
um espaço oco. Meu coração disparou. Se aquela casa não tinha um sótão, então o que estava ali dentro? Com muito esforço, consegui remover um pedaço do forro. A escuridão lá dentro era total. Foi quando senti um cheiro podre, como carne estragada. E antes que eu pudesse reagir, algo se mexeu lá dentro. Segurei a respiração, sentindo o suor escorrer pela minha nuca. A lanterna tremia na minha mão, enquanto eu a apontava para dentro do buraco que tinha aberto no teto. O espaço lá dentro era estreito, coberto de poeira e teias de aranha, mas o pior não era isso. Algo estava lá dentro, e estava se mexendo. Por um instante, pensei ter visto um vulto, algo pálido, quase humano, se encolhendo no fundo daquele espaço estreito. Mas então, a lanterna piscou e, no breve momento de escuridão, eu ouvi uma respiração vinda de dentro do buraco. A lanterna voltou a acender e tudo estava em silêncio de novo. Engoli em seco, sentindo meu coração martelar dentro do peito. Eu estava sozinho naquela casa. Pelo menos, deveria estar. O cheiro de carne podre ficou mais forte. Algo dentro daquele espaço não só estava vivo, como estava apodrecendo. Dei um passo para trás, tentando processar a situação. Precisava sair dali. Precisava chamar alguém. Mas quando me virei para descer da escada, ouvi um sussurro vindo lá de dentro. Não era um som aleatório. Era uma palavra. Baixa, arrastada, mal pronunciada. Fica... Meu sangue gelou. Saí da escada num pulo, tropeçando e quase caindo no chão. Corri para fora da casa, sentindo a respiração acelerada. O ar da noite estava frio, mas meu corpo inteiro estava em puro suor. Parei na varanda, tentando me acalmar. O que eu tinha acabado de ouvir era coisa da minha cabeça? O som do vento? Ou realmente havia algo ali dentro? Eu não queria voltar para aquela casa, mas meus pertences estavam lá dentro. Minhas chaves, meu celular. Fiquei parado ali por longos minutos, apenas encarando as janelas escuras da casa. Tudo parecia normal, silencioso. Nenhum som, nenhum passo, nenhum sussurro. Talvez eu estivesse exagerando. Talvez fosse um animal preso ali dentro, uma ilusão causada pelo cansaço. Respirei fundo. Eu só precisava entrar rápido, pegar minhas coisas e sair. Peguei uma faca da cozinha para me sentir mais seguro e entrei, andando devagar até o quarto. A casa parecia mais escura do que antes, como se a própria escuridão estivesse me observando. Peguei meu celular da cômoda, já pronto para sair de novo, mas antes que pudesse me mover, toque, toque, toque. Congelei. Os passos estavam de volta, diretamente acima de mim. Levantei o olhar devagar, e foi aí que eu vi. Havia um buraco no teto agora. Um buraco que não estava lá antes. E dentro dele, duas mãos pálidas se seguravam na beirada. Algo estava tentando sair. Eu não esperei para ver o que era. Corri para fora da casa, arranquei as chaves do bolso e entrei no carro. Meus dedos tremiam tanto que quase não consegui dar a partida. O motor roncou e eu pisei no acelerador, saindo cantando pneu estrada abaixo. No retrovisor, pude ver a casa se afastando, suas janelas vazias encarando a noite. Mas por um segundo, eu juro que vi algo ali, no telhado. Uma figura magra, branca, ossuda, parada, olhando para mim enquanto eu ia embora. Ela não me seguiu. Não precisou, porque desde aquela noite eu nunca mais estive sozinho. Eu ouço os passos, toda noite. Não importa onde eu esteja, eles sempre voltam. E estão cada vez mais perto. Se arriscaria a investigar e descobrir o que realmente estava escondido dentro daquela casa, ou fugiria sem olhar para trás? Deixe seu like e comente o que você acha que poderia estar escondido ali. Será que era apenas um animal? Ou algo muito pior? E agora, segure firme, porque o próximo relato pode ser ainda mais perturbador. Você já ouviu falar sobre o lobisomem de Barbacena?
Meu nome é Carlos Rodrigues. Tenho 38 anos e sou caminhoneiro há mais de 15. Já passei por todo tipo de estrada nesse país e acredito que já vi quase de tudo nas viagens. Mas nada, absolutamente nada, se compara ao que vivi naquela noite. E isso aconteceu bem perto de Barbacena, em Minas Gerais, numa estrada que eu conhecia muito bem. Eu sempre fazia entregas na região. O pessoal de lá é gente boa, hospitaleira, sempre tem uma história para contar. E uma história em especial, eles faziam questão de repetir. Evite a encruzilhada nas noites de lua cheia. Eu ria. Achava que era só mais uma lenda de interior, aquelas superstições que o povo conta para assustar. Só que eu não era completamente cético. Estrada de noite é lugar de coisa estranha, isso é fato. Mas nada tão absurdo como o que eles falavam sobre aquela encruzilhada. Para mim era tudo exagero. Coisa de quem nunca saiu da cidade pequena e acredita em lobisomem e assombração. Naquela noite, eu estava um pouco atrasado para uma entrega, então decidi pegar o caminho mais curto, o que passava exatamente pela encruzilhada. O céu estava claro e a lua cheia parecia iluminar cada canto da estrada de terra que levava até lá. Eu não pensava em nada além de chegar no meu destino e entregar a carga. Foi quando eu ouvi um uivo. Na hora, um calafrio percorreu minha espinha. Aquele som não parecia ser de um lobo e nem de nenhum bicho que eu conhecesse. Foi instintivo. Naquele exato momento, as histórias dos moradores voltaram à minha cabeça. Evite a encruzilhada nas noites de lua cheia. O medo tomou conta de mim. Eu não queria acreditar, mas o som me fez lembrar cada palavra daquelas lendas. A estrada estava silenciosa demais, e só o motor do caminhão quebrava a quietude pesada que se instalou no ar. Outro uivo cortou a noite, dessa vez mais próximo. Eu sentia o coração disparado, tentando me convencer de que tudo não passava de coincidência, que era só algum animal perdido. Mas uma coisa é ouvir histórias sentado em volta de uma mesa. Outra bem diferente é estar ali, sozinho, no meio da estrada, com algo invisível à espreita. Foi então que eu vi. No cruzamento, bem na encruzilhada, algo cruzou a estrada. Um vulto escuro, rápido demais para eu identificar, mas grande o suficiente para me fazer pisar no freio de repente. As luzes dos faróis bateram naquilo por um segundo e eu vi os olhos. Olhos amarelos, refletindo a luz com um brilho sinistro. Eu congelei por um instante, meus pensamentos girando entre o que era real e o que poderia ser. O que diabos era aquilo? Um lobo? Não. Era alto demais e tinha alguma coisa na forma, algo que me deixava completamente apavorado. Foi aí que o uivo veio de novo, mas dessa vez bem na minha frente. O som atravessou o ar como uma lâmina, e eu juro que senti aquilo reverberar dentro do peito. Não era um simples uivo. Era um lamento profundo, algo que parecia carregar todo o medo que eu estava sentindo. Sem pensar duas vezes, joguei o caminhão em marcha e acelerei. As rodas patinaram na terra, e por um segundo achei que ia ficar preso ali, mas o motor roncou e eu passei direto pela encruzilhada. Enquanto deixava aquele lugar para trás, olhei pelo retrovisor, tentando ver se ainda havia algo lá. Nada. Apenas o caminho vazio, silencioso, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia que não era coisa da minha cabeça. Desde aquela noite, sempre que estou dirigindo sozinho à noite, ouço aquele uivo distante, lá no fundo da minha memória. Talvez seja só o medo que ficou, ou talvez algo esteja realmente à espreita, esperando por mais uma noite de lua cheia. E eu nunca mais passei por aquela estrada à noite. Você, o que faria no lugar do Carlos? Teria coragem de passar pela encruzilhada ou fugiria no primeiro sinal de perigo?
Deixe seu comentário e me diga o que você acha que estava à espreita na estrada naquela noite.